E aí galera, aqui é o Gibi, tudo tranquilo com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Eu Leio o Gibi, o meu nome é João, e o vídeo de hoje é pra gente conversar sobre a primeira edição do Hulk do Donny Cates. Sim, estreou lá nos Estados Unidos o Hulk do Donny Cates e do Ryan Ottley, e eu li essa primeira edição e quero passar pra vocês o que eu achei dessa primeira edição do Golias Esmeralda, dessa nova fase do Gigante Verde, que está sendo publicada lá nos Estados Unidos e que deve chegar aqui pra gente em 2022. Antes, porém, se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal e também curta os vídeos, que curtindo os vídeos vocês ajudam muito na divulgação do canal dentro do próprio YouTube. E vale lembrar que esse vídeo tem spoilers, tá? Então eu vou dar aí um bocado de spoiler a respeito dessa história e partilhar aí com vocês as minhas impressões dessa primeira edição. A história começa com o Hulk dando socos e muitos socos numa determinada parede. Enquanto esses socos são dados, algumas questões são levantadas. Dentro dessas questões é levantado a tese, a ideia de que talvez o grande problema não seja o incrível Hulk, mas o problema seja o Banner. Então, o Hulk talvez tenha sido criado, ele existe para conter, para proteger a humanidade de quem venha a ser realmente o Bruce Banner. A partir disso, a gente vai ver o Hulk dando esses socos na parede e do outro lado da parede está o Bruce Banner. E à medida com que a história vai se desenvolver, a gente vai ver que esse elemento todo está se passando dentro da cabeça do Hulk. Então o Hulk está isolado numa área do seu cérebro, onde o Banner criou, digamos assim, uma espécie de motor, uma espécie de máquina que ele consegue controlar o Hulk. Então ele senta numa determinada cadeira e a partir daquela cadeira ele tem os devidos comandos para fazer com que o Hulk faça aquilo que ele deseja. Então o Hulk está isolado atrás dessa parede, ele consegue acessar o Hulk através dessa parede e consequentemente controlar o corpo do Golias Esmeralda. Então nós não temos o Banner no mundo físico, digamos assim, na aparência de Bruce Banner, porque o corpo dele já está transformado no corpo do Hulk, mas quem está lá no cérebro comandando tudo, mandando em tudo, é o Bruce Banner. Então ele está meio que dirigindo o Hulk, ele transformou o Hulk numa espécie de espaçonave ou numa espécie de tanque que ele está conduzindo para alcançar os seus objetivos. Exatamente quais são esses objetivos a gente ainda não sabe nessa edição, mas ele tem algumas questões de consciência, onde, por exemplo, a Betty Ross aparece na história e tenta conversar com ele e dizer que as coisas que aconteceram em El Paso não era culpa dele e tudo mais, e ali aconteceu alguma coisa muito ruim, justamente porque a mente do Banner acabou sendo toda fragmentada, arrebentada, e o Doutor Estranho vai contar para os Vingadores que a situação não é lá das mais fáceis, nem tampouco das melhores por quanto disso, porque o caminho que o Banner usou para reconstruir a mente e consequentemente tornar o Hulk essa máquina de guerra que está sendo controlada pelo Banner, ele acabou usando de elementos arcanos, ele acabou usando também de magia, ciência, ele deu uma misturada nas coisas, então isso deixa o Doutor Estranho bastante preocupado, porque essa mistura pode ser bastante perigosa e tornar o Banner extremamente diabólico. E os Vingadores, então, conversando com o Doutor Estranho, acabam tendo que tecer um plano para poder deter o Hulk, e acaba sobrando, na verdade, para o Homem de Ferro encarar o Golias Esmeralda num primeiro momento, justamente porque o Hulk está interessado, ou melhor dizendo, o Banner está interessado num determinado portal para um mundo específico em que é possível acessar por meio de uma das máquinas do Homem de Ferro. Então ele vai encarar o Homem de Ferro e teremos ali uma luta brutal, e dentro dessa luta brutal o Homem de Ferro vai caçar alguns caminhos para ver se consegue segurar o Hulk. E o Hulk, então, uma vez comandado pelo Banner, vai subjugar o Homem de Ferro e vai deixar alguns avisos, algumas questões importantes para eles, dizendo, olha, não vem atrás de mim não, eu vou fazer o que eu preciso fazer, porque é uma decisão minha, uma escolha minha,
e ele vai acessar esse mundo, ele vai chegar nesse local, e não é dito exatamente, não é por óbvio, o que ele pretende ou o que ele está querendo realmente. O fato é que os heróis estão todos em alerta por conta dessas decisões e daquilo que o Banner está fazendo. A edição em si é uma edição que tem uma fluidez bem grande. Na verdade, o Donny Cates vai apresentando os elementos e torna a história sempre assim fluida e de certa forma empolgante por conta das batalhas que surgem ali. A batalha do Hulk com o Homem de Ferro é uma batalha assim bem bacana e deixa muito claro que o Homem de Ferro, não interessa o que ele faça, ele não vai ter poder para subjugar o Hulk, e acabou. E talvez, a partir do que o Banner está querendo fazer, ninguém tenha poder para subjugar o Hulk, pronto. As ideias do Donny Cates de ter aí o Hulk como uma máquina, né, ou de acessar a cabeça do Hulk como se estivesse dirigindo uma máquina, de certa forma não é exatamente novo, uma vez que quando você puxa lá as histórias escritas pelo Jason Aaron, o Jason Aaron meio que colocou o Hulk e o Banner, né, no comando do corpo, né, do Golias Esmeralda e também do Banner, para que eles pudessem de forma unificada dar um jeito numa determinada ameaça. E nessa mesma época em que o Jason Aaron escreveu o Hulk, ele separou o Hulk do Banner, e o Banner acabou se tornando um vilão, né? Ele ficou meio louco porque não estava conectado mais ao Hulk, então tornou-se uma ameaça. Então o Banner é apresentado novamente como uma ameaça que ele também, de certa forma, estava sendo percebido em O Imortal Hulk, até porque ele tinha o desejo de arrebentar e destruir com toda a humanidade. Esse conceito que acabou sendo meio que deixado de lado à medida com que as histórias do Al Ewing foram desenvolvidas. Então, necessariamente, não há elementos ultra, mega, super inovadores, mas há uma história, uma primeira edição que não foi ruim, mas também não foi um negócio extraordinário. Ou seja, é um gibi que nessa primeira edição diverte. O que dá para esperar, não sei. Por quê? Porque o Donny Cates, ele eu acho ele irregular. Tem arcos que ele é pura e simplesmente fantástico e tem arcos que é um negócio horroroso. Vide o Thor dele. O Thor dele é muito irregular. Então eu tenho minhas preocupações por conta disso. Talvez a gente tenha uma história do Hulk bastante irregular. Talvez não. A arte do Otley, ela funciona, embora seja uma arte cartunesca, ela funciona, porque ele consegue desenhar bem as cenas de ação, ele consegue caracterizar bem esses elementos, então fica interessante. Mas se você não curte muito uma arte cartunesca, talvez você também não curta a arte do Ryan Ottley. Embora eu não fiquei exatamente incomodado, mas uma vez acostumado também com a arte do Joey Bennett, você vai notar uma diferença brutal na forma com que o Joey Bennett estava compondo o Hulk e o Hulk do Ryan Ottley. Isso é de um nível muito, muito grande, a superioridade, eu diria, na arte do Imortal Hulk em comparação a esse novo momento na revista do Golias Esmeralda. Então, é uma edição que não dá para dizer assim, nossa, o futuro do Hulk será uma tragédia, nossa, a gente vai vivenciar a pior fase de todos os tempos. Não dá, por enquanto, para dizer isso, porque só foi uma edição. Mas, com certeza, aí, num fechamento de primeiro arco, já vai dar para a gente ter uma boa ideia do que o Donny Cates talvez planeje fazer aí enquanto escritor do Golias Esmeralda. Eu espero que ele faça algo que seja pelo menos suportável, né? Algo que você possa ler e não se incomodar tanto. Mas vamos ver o que ele quer fazer com o Banner, o que realmente aconteceu em El Paso, como é que está essa cabeça do Banner, e como que, de certa forma, digamos assim, o Hulk vai escapar da situação que ele está, né? Porque existe essa parede que está contendo o Hulk e ele não para de bater nela. Talvez uma hora dessa, essa parede caia, e no momento que ela cair, como pode ficar as coisas lá dentro da cabeça do Banner, uma vez que o Hulk pode se libertar. Enfim, e vinha aí um momento bem devastador, talvez, porque ele pode, de repente, querer sufocar o Banner ali dentro da mente dele, né? Enfim, eu não sei o que se espera, mas eu acho que uma hora essa parede cai e coisa boa pode não vir daí, porque o desastre pode ser grande. Enfim, foi uma edição interessante, mas ainda não dá para formar opinião a respeito de qualidade, apenas ter algumas expectativas. Fato é que pode ser legal, pode ser bom e pode ser muito ruim, ou pode ser uma fase do Hulk bastante irregular, como tem
tem sido o Thor do Donny Cates, que infelizmente é irregular. Bom, galera, é isso daí. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha tido alguma utilidade para vocês. E já leu aí a primeira edição do Hulk do Donny Cates? Não leu? Enfim, vamos conversar um pouquinho, porque conversar com vocês é muito, muito bom. E lembrando que se você for fazer suas compras online, tem uma série de links aí na descrição do vídeo, que comprando por meio desses links vocês ajudam muito o canal, e você também pode se tornar membro do canal. Tornando-se membro, você também ajuda muito o canal. Valeu pela força e pelo apoio de vocês. Logo eu tô voltando com outro vídeo. Um abraço forte em todo mundo. Até a próxima.